Pessoal, estamos aqui na aula 2 do nosso curso prático de prospecção e pesquisa de minerais garimpáveis. Nós vimos na aula 1 os minerais garimpáveis e bastante coisa sobre permissão de lavra garimpeira. Nesta aula, nós estaremos falando sobre a história do garimpo no Brasil. Quais que são os fatos relevantes do garimpo no Brasil e o que esses fatos fizeram com que pudéssemos imaginar o que é essa atividade, como esses fatos tornaram essa atividade de garimpo no Brasil do jeito que ela é feita hoje, quer seja através de legislações que tentaram regulamentar o garimpo, quanto às outras atividades ilegais que transformaram o garimpo na situação que está hoje. Nós falaremos então, portanto, nessa aula 2, a história do garimpo no Brasil. Então vamos lá. Então, o garimpo no Brasil, nós falaremos sobre o histórico da atividade garimpeira no Brasil. Falaremos sobre Serra Pelada, que sem dúvida é um divisor de águas do que aconteceu antes e o que aconteceu depois, o que está acontecendo hoje. E falaremos sobre o futuro da atividade garimpeira. Então, um histórico bastante resumido, nós vamos considerar então que o Brasil foi descoberto em 1500 e que nessa época, até 1530, o forte da atividade econômica aqui no Brasil era a exploração do pau-brasil. Em 1530 nós tivemos o início da colonização do Brasil. Isso ocorreu através de expedições de Martim Afonso de Souza, com a fundação de São Vicente, foram criadas as capitanias hereditárias, foi incentivada a exploração de cana-de-açúcar. Em 1554 tivemos a fundação de São Paulo e a partir de então nós temos o movimento Entradas e Bandeiras. Então vamos falar sobre Entradas e Bandeiras. É uma expedição bandeirante que teve início como ponto de origem a capitania de São Paulo. Inúmeras rodovias que hoje saem da capital paulista foram inicialmente abertas pelos bandeirantes e seus nomes as batizam. Os objetivos das bandeiras eram descobrir metais preciosos no interior da colônia. Isso chamava-se bandeira de prospecção. E, entre outras atividades dos bandeirantes, era aprisionar os índios para trabalharem como escravos na capitania. É a bandeira de apresamento. Eu já disse que vou. É a minha responsabilidade como rei, ora pois. Majestade, seja coerente. O senhor ainda não possui um herdeiro e participar agora da batalha de Alcácer Quibir, lá na África, é muito arriscado. Pelo contrário, com minha presença vai trazer esperança ao exército lusitano. Eu peço desculpas, majestade, mas existe a possibilidade do senhor morrer? Eu não vou morrer, por Deus! Essa nação ainda vai me ver retornar como um grande herói. Mas enfim, o jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu. Aí o rei Felipe II da Espanha reivindicou o trono, dizendo ser o parente mais próximo. E assim, houve a união das coroas de Portugal e Espanha, que chamamos de União Ibérica, que durou entre 1580
a 1640. O impacto desse fato resultou em duas consequências para o Brasil: a invasão dos holandeses no Nordeste e a vinda dos bandeirantes. Os bandeirantes eram grupos independentes, vinham como uma armada particular, geralmente eram todos membros da mesma família. Vieram ao Brasil explorar o oeste do território. Afinal, com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas deixava de existir. O principal objetivo dos bandeirantes era tentar achar ouro. Porém, mesmo contribuindo com a expansão territorial da colônia, eles foram responsáveis pela dizimação de inúmeras tribos indígenas, que acabaram assassinados e escravizados. Podemos dividir a história dos bandeirantes em três fases: a do gentio, que é a caça ao indígena, a mineração, que é a caça ao ouro, e o sertanismo de contrato, que é o mercenarismo. A última etapa pode ser considerada a pecuária, que dava início ao ciclo do tropeirismo. Um dos representantes da caça ao indígena foi Raposo Tavares. Esse foi um dos pioneiros na expansão territorial e ficou conhecido pelas suas parcerias com Manuel Preto nas invasões das remissões de Guairá e Tapé, lá no sul. Eles preferiam invadir missões onde os indígenas eram aculturados e já trabalhavam nas lavouras das missões, o que levou a conflitos entre bandeirantes e jesuítas. Mas mesmo assim passaram a invadir aldeias ao longo das caminhadas para capturar indígenas e vendê-los em São Vicente. Essas práticas da venda dos indígenas como escravos passou a ser comum principalmente dos bandeirantes que fundaram cidades a partir de Santana do Parnaíba, onde destacamos a família Fernandes, como Domingos Fernandes, que fundou a cidade de Itu, e seu irmão Baltazar Fernandes, que fundou a cidade de Sorocaba em 1654. Ambos viviam da venda de escravos e de suas fazendas, que eram repletas de escravos indígenas. As fundações dos municípios eram doações de parte de suas terras para a construção de igrejas. Apesar dessas doações, a maioria, além de serem judeus convertidos, chamados cristãos novos, eram excomungados e muitas vezes respondiam por crimes contra as missões e os jesuítas, que eram contra a escravidão dos indígenas. Raposo Tavares respondia por vários crimes desse tipo. Para se livrar de seus crimes, Raposo tentou até participar de uma luta contra os holandeses no Nordeste, em 1639, mas acabou sendo derrotado e voltou a pé do Rio Grande do Norte até São Paulo. Após essa batalha fracassada, Raposo Tavares partiu para o oeste com o objetivo de encontrar minerais e andou cerca de 12.000 quilômetros. Chegou até o Pantanal e acabou saindo do Brasil pela Bolívia até o sopé dos Andes. Depois entrou de novo no território pelo rio Amazonas, chegando ao Pará, mas com poucos homens e com a comitiva doente e destruída. Dizem que quando Raposo Tavares chegou em São Paulo, nem o cachorro dele o reconheceu de tão diferente que ele ficou. Em São Paulo, a rodovia que leva o nome de Raposo Tavares é o caminho que ele seguiu saindo de São Paulo até o oeste. Outra forma que os bandeirantes atingiam o oeste era pelo rio Tietê, onde saíam com as monções a partir de Porto Feliz e seguiam pelo rio até o Mato Grosso. E através desta carta é que deixo o nosso profundo agradecimento pelas ações realizadas na colônia. Declaro que o Sr. Fernão Dias Pais Leme receberá o título de governador das Esmeraldas e da conquista dos índios Mapachós, e terá a honrada missão de liderar a armada como chefe da grande bandeira, que vai descobrir as regiões de Prata e Esmeraldas, ao longo dos mapeamentos recém-descobertos ao norte dessa terra da graça. É uma honra servi-lo, e com muito prazer que vou investir nessa armada em busca da Lagoa das Esmeraldas.
Um dos bandeirantes que representa o ciclo da mineração foi Fernão Dias, conhecido como Caçador de Esmeraldas. Sua principal bandeira marca o início da ocupação do território rico em minas de ouro, que mais tarde seria o estado de Minas Gerais. A partir de agora, sou o governador das Esmeraldas. A troco do que fazer um investimento desses, Fernão? Vamos nos afundar em dívidas. Ah, mulher, vamos vender todas nossas pratarias e parte de nossas terras. E se achar esmeraldas, o que vai fazer? Vendê-las? Quando eu encontrar, vou enviar para o rei de Portugal. Apresento à Câmara e ao ouvidor imediatamente, quando eu estiver de posse dessas pedras. Eu não entendo essa lógica, Fernão. O que vai ganhar com isso? Só vamos ter prejuízos. Logo se vê que Vosmecê não tem visão mesmo. O prestígio que vou ter com o rei de Portugal não terá preço. Assim, Fernão Dias deu início à sua bandeira. Primeiro, convocou seu primo Matias Cardoso de Almeida, que se uniu à expedição com um terço de sua própria dependência, armado à sua custa. Foi enviado na frente. Mais tarde, nas áreas de lavoura para a bandeira, foi fundada a comunidade de Roça Grande, lá em Minas Gerais. Matias, meu primo, peço que Vosmecê siga com uma armada na frente e instale um povoado para abrir uma lavoura e atender nossa comitiva quando estivermos no sertão próximo à Lagoa das Esmeraldas. Fernão Dias partiu em 21 de julho de 1674. Teria 66 anos e se fez acompanhar de 600 homens, cerca de 40 brancos ou mamelucos, e os restantes de indígenas. Entre eles, seu filho Garcia Rodrigues Paes e seu genro Manuel Borba Gato, além de numerosos outros sertanistas experientes. Seu outro filho, José Dias, que era mestiço, ficou responsável pelos mamelucos. Borba Gato e Garcia, preparem os cativos para seguirem com nossa bandeira. E quanto a você, José Dias, lidere aí os mamelucos. Sim, senhor capitão. Acho curiosa a forma que seu pai trata Vosmecê. Até parece um dos empregados da fazenda. É porque sou mestiço, filho de uma índia cativa. Ele me trata diferente, mas é incapaz de fazer mal para mim. E no caminho para a tal Lagoa das Esmeraldas, levou a comitiva a entrar pelo sertão das Minas Gerais, enfrentando os perigos da selva e diversas tribos indígenas. Além dos eventuais crimes cometidos pelos bandeirantes contra as etnias indígenas, houve um momento em que a comitiva foi atacada pelos pataxós. Veja, meu pai, são indígenas. O que devemos fazer? Eita, segurem firme, que esses pataxós não são de brincadeira. Não baixem a guarda. Estamos sendo atacados! Corram! Depois, aprofundando pela mata, a equipe de José Dias resolveu parar um pouco para procurar pedras preciosas em pequenos lagos que formavam das cachoeiras. O que Vosmecê está lidando aí com essa bateia? Zé Dias, veja só, encontrei Itajubá. Itajubá! Viva, viva! Itajubá! Encontramos Itajubá! Itajubá! Veja, meu pai! Encontramos Itajubá! José Dias, não viemos atrás de ouro. Nada mais me interessa, a não ser a Lagoa das Esmeraldas. Olha, José Dias, seu pai não tá bem das ideias. Se fosse o líder da bandeira, poderíamos explorar essa terra e ganhar muitos outros Itajubás. Isso só seria possível se o velho morresse. Aí eu poderia tomar conta de parte da bandeira, pelo menos. O pai está obcecado por essas esmeraldas. Assim, após a descoberta de ouro pelo grupo de José Dias, as pessoas foram até Fernão Dias contar que o seu filho estaria tramando contra ele e que gostaria de tomar o seu lugar na bandeira. O Fernão Dias, então, ficou com muita raiva. E eu não creio que meu próprio filho está tramando contra mim. E resolveu a situação da pior forma possível. Numa armada como essa bandeira, a traição era punida de morte. E Fernão Dias resolveu mostrar para todos o que acontece com traidores. E resolveu executar o seu próprio filho. Caro Fernão,
Eu acredito que essa atitude não cairá bem aos olhos de Deus. Imagine só o pecado de mandar executar o próprio filho. Além do mais, ele nem chegou a trair vosmecê. Largue mão, capelão. Vá cuidar de suas rezas. José Dias, eu não tolero traição. Será punido exemplarmente para mostrar a todos que não se deve meter com Fernão Dias. Eu vou rezar todos os restos dos meus dias pela sua alma, Fernão Dias. Não posso continuar nessa bandeira. Acredito que vosmecê esteja louco. Eu não estou louco. Eu estou só cumprindo as ordens do meu rei. A execução de José Dias desestabilizou os ânimos da bandeira, que acabou em deserção. Fernão Dias passava a ficar cada vez mais obsessivo e doente. Suas aventuras e maldades feitas o transformariam num espectro sombrio que emanava um clima terrível de pressão e desgosto. Acredito que o futuro das bandeiras será mesmo a mineração. Borba Gato, sabe que não podemos ficar para sempre tentando ganhar dinheiro vendendo esses nativos. Uma hora vão achar riquezas maiores, como essa Lagoa de Esmeraldas, e a colônia vai dar muita riqueza para Portugal. E acho que deveríamos ficar por aqui e investir por essas terras, que parecem ter muitas minas. Vamos iniciar a mineração e o próximo século irá ficar conhecido como o Século das Esmeraldas. Perdoe-me, meu sogro, mas eu acho que o próximo século vai ser chamado de Século do Ouro. Seguindo as dicas de um mapa velho, Fernão Dias encontra o que seria a Lagoa das Esmeraldas no Sumidouro, no atual estado de Minas Gerais. Olhem só, é a nossa lagoa. Finalmente, não vamos perder mais tempo. Chamem os faiscadores. Olha, meu sogro, conseguiram encontrar essas pedras. Meu pai não está bem, Borba. Veja, Dom Fernão. Olhe essas pedras. Esmeraldas, cumprimos nossa missão. Tudo que eu fiz não será em vão. Perdoe-me, José Dias, meu filho. Eu vejo uma luz verde. São esmeraldas. Estão em todo lugar. E foi assim que morreu Fernão Dias, ardendo em febre e delirando por suas esmeraldas. Pobre do pai. Não é, Borba? Pelo menos ele cumpriu a missão e encontrou as tais esmeraldas. Descansou, velho. Mas lamento dizer que ele não cumpriu sua missão, meu caro Garcia. Como assim, Borba Gato? Essas pedras aí não são esmeraldas? Então, na verdade, essas pedras são turmalinas. São verdes como a esmeralda, mas não são muito valiosas. Fernão Dias, o caçador de esmeraldas, morreu sem ter encontrado nenhuma esmeralda na sua vida. Sua obsessão levou a matar o seu próprio filho, manchando ainda mais sua biografia, que já estava manchada de sangue desde a época que participava das bandeiras com Raposo Tavares e Manuel Preto. O caminho seguido por Fernão Dias deu origem à atual rodovia que leva o seu nome, que liga a cidade de São Paulo até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas seu genro, o Borba Gato, resolveu ficar por ali, explorar os locais e procurar minas de ouro. Passou a investir em lavras e colocou os cativos como faiscadores. Mas logo recebeu a visita de um representante da coroa portuguesa, um tal Rodrigo Castelo Branco. Teria vindo a mando de Lisboa para tomar posse dos empreendimentos do Borba Gato no arraial do Sumidouro. Eu peço a gentileza para o senhor Manuel Borba Gato que retorne imediatamente para São Paulo e deixe os empreendimentos de mineração e extração à minha disposição. Claro que Borba Gato ficou furioso com essa visita, mas procurou resolver a situação à sua maneira. Não esquente, senhor Castelo Branco, venha. Vou lhe mostrar a localização da mina de ouro para que o senhor possa explorá-la. Vamos até o mirante. Espero que não venha com truque, senhor Borba Gato. Sabemos da fama dos senhores.
Tens péssimas reputações com os religiosos daqui da colônia. Olhe que o senhor vai ver. Não estou vendo nada. Aqui é o Arraial do Sumidouro. Enfim, Barba Gato acabou assassinando o fidalgo português. Ao perceber que havia cometido um erro terrível, Barba Gato passou cerca de 20 anos escondidos junto aos indígenas, até conseguir o perdão e voltar até a ter um título como superintendente como jurisdição das Minas de Ouro do Rio das Velhas. Barba Gato chega até a participar da Guerra dos Emboabas entre 1708 e 1709, que foi um conflito em que os bandeirantes paulistas reivindicavam a posse das Minas de Ouro contra a exploração portuguesa. Em São Paulo, em Santo Amaro, ergueram uma estátua homenageando o bandeirante Barba Gato, pois seria o lugar onde ele teria sido criado em sua infância. É estranho homenagear bandeirantes, sendo que os mesmos foram responsáveis por genocídios de indígenas. Muitos querem até derrubar a estátua, mas o que sabemos de Barba Gato é que ele mesmo não foi o representante da caça ao índio, mas sim da mineração, mas está longe de ser um herói. Um bandeirante que representa bem o ciclo da mineração foi Bartolomeu Bueno da Silva. Sua expedição saiu de São Paulo em 1682 com o intuito de angariar novas riquezas pelo sertão do Brasil. Chegaram a terras desconhecidas e inóspitas, onde hoje é o estado de Goiás. Veja, Bartolomeu, os indígenas estão com enfeites de ouro. Ora, pois, é uma grata surpresa. De certo ele sabe onde tem a mina de ouro, que é a fonte de toda essa riqueza. Bartolomeu se surpreendeu com os índios cobertos por adereços feitos com ouro. Onde vocês encontram esse Tajubá aí? Eu não vou contar pra vós, mercê. Desgraçados! Vocês vão ver! Se não me contarem onde encontrarei ouro, vou evocar os meus poderes malignos e vocês vão se arrepender! Irritado com os indígenas que não indicaram o local onde havia ouro, Bartolomeu encheu uma cabaça com cachaça e ateou fogo. Vejam, seus ingratos! Estou queimando toda a água potável dos senhores. Se não me contarem onde encontro esse ouro, queimarei toda a água da aldeia e vocês vão conhecer o verdadeiro inferno. Anhangueira! 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 E foi assim, enganando os indígenas, eles entregaram a localização das minas de ouro e apelidaram Bartolomeu de Anhanguera, que em tupi quer dizer Diabo Velho. E Anhanguera aproveitou para carregar toda essa riqueza que encontrou e ainda levou com ele algumas dezenas de indígenas como escravos. E junto com a comitiva do Diabo Velho, ainda assassinaram outras centenas deles. Mais tarde seu filho volta à região e encontra ouro no Rio Vermelho. Em 1736 fundou Arraial de Santana, que torna-se Vila Boa de Goiás entre 1736 a 1739. Pois ali viviam os indígenas Goiá. Esse local ficou conhecido como Goiás Velho. A rodovia que liga São Paulo até Goiás chama-se Anhanguera, pois seria o caminho feito por ele no século XVII. Mas a última fase do ciclo dos bandeirantes também é violenta e horrível. Trata-se do sertanismo de contrato, onde os bandeirantes eram contratados como mercenários para cumprir missões. O maior representante dessa fase é Domingos Jorge Velho, que foi contratado pelos senhores de engenho para destruir o quilombo e assassinar Zumbi dos Palmares. Hoje trouxemos ele aqui do umbral para mostrar para ele o quanto é horrível prestar o papel de um vilão da história ao assassinar um dos maiores heróis do Brasil, que foi Zumbi dos Palmares, morto por esse escroto aí no dia 20 de novembro de 1695, que é a data que nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Alguns bandeirantes no século XVIII passaram a dedicar-se à pecuária, criando bois e cavalos. Aí começa a fase dos vaqueiros lá no Nordeste e do ciclo do tropeirismo no sul do Brasil. E assim termina a aula sobre os bandeirantes, que na verdade contribuíram pela expansão territorial, sim, mas foram responsáveis por inúmeros genocídios e violência que marcou a época do Brasil colonial.
Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.